Nosso querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um sábado que está começando. Obrigada pelas pessoas que já estão aqui reunidas e por estarmos todos juntos. Que o Senhor esteja conosco nessa apresentação, que o Senhor possa nos ajudar a aprender e, sobretudo, a que se levantem mais perguntas para que nós possamos buscar mais respostas e que o intuito possa ser cumprido de trazer mais informação a esse período da vida de mulheres, para que elas possam fazer decisões, escolhas mais conscientes e que faça mais bem para a sua saúde e para a sua existência aqui na Terra. Que sempre esteja conosco, nos dirija no nome de Jesus, amém. E, gente, feliz sábado. Eu queria começar fazendo a pergunta de se ficou alguma dúvida, alguma consideração sobre a última apresentação que teve sobre climatério e menopausa. Algo que vocês queiram comentar ou dizer? Não? Então, eu vou começar e em qualquer momento que tiver alguma dúvida, né, ou da apresentação anterior ou dessa, vocês podem tá falando, tá bom? Carol, É, talvez uma sugestão, talvez me ajudaria, é dar uma breve recapitulação, né, de como são divididas essas fases, né, pré e a própria menopausa e como se dá essa sequência, e porque a gente está acostumado de falar só de menopausa, mas para mim foi assim bem interessante e importante aprender, né, que é, há uma fase antes, né, que já se inicia com certos sintomas, né, que muitas vezes podem ser confundidas ou mal interpretadas, né? E não sei se você vai entrar nisso, mas para mim seria útil revisar isso. tá. A menopausa é a data da última menstruação da vida da mulher. E a gente considera essa última menstruação, essa data de última menstruação, quando a gente olha para trás e essa mulher já ficou há um ano sem menstruar. Então, você menstruei aqui no dia 20 de fevereiro de 2020. E aí, no dia 20 de fevereiro de 2021, eu vou olhar para trás e falar assim: vou falar, olha, essa foi a minha menopausa. Aqui acabou, tá? Então, a gente também tem os eventos, né, que a gente chama de perimenopausa, que é o período que tanto antecede como também tá depois dessa data, né, que pode anteceder alguns anos. Inicialmente, são mudanças hormonais que não vão acarretar sintomas, mas depois a gente vai vendo que a menstruação vai ficando irregular, né? Vem um mês e pode ficar 2 meses sem vir, pode ficar 4 meses sem vir, né? Pode ficar 6 meses sem vir. E aí depois desce, e às vezes quando desce, pode também descer com, vai ter um sangramento muito grande. As mulheres também, elas já podem começar a ter os fogachos, que são os calores, né, muito fortes que a gente comentou aqui. E outros sintomas também, né, como, por exemplo, diminuição da libido, ou ressecamento vaginal, que a gente falou também, né? Suores noturnos também pode acontecer, dificuldades para dormir. Então, sim, começam esses sintomas antes, e essa perimenopausa também pode ficar aí por mais 4, 6 anos após, né? E a média, né, de que esses sintomas vão estar presentes nessa perimenopausa são de 4 a 7 anos, mas tem mulheres que ficam até os 70 anos com sintomas assim, né? São casos mais raros. Ou podem chegar a durar 10 anos também. Isso responde ou não? Eu creio que sim, obrigado.
Mais alguém? Carol, Oi. então, é interessante a gente falar que quando a mulher já passou por um período sem menstruar, igual você deu o exemplo, e então a menstruação vem, a gente zera essa contagem, né? E começa Uhum. novamente. Então, Isso. assim, uma coisa que eu acho bastante importante, assim, que tive que lidar e aprender, e hoje, se eu pudesse, eu aconselharia todas as mulheres, independente da idade, é todo mês ter um calendário ou um aplicativo que for, em que todo mês ela anota ali a data em que ela menstruou. Porque como é uma Uhum. contagem reversa, eu mesma tive dificuldade. Eu fui até um tempo, aí depois a menstruação veio, eu pensei, nossa, agora eu vou começar do zero, agora eu vou anotar. Porque eu não estava anotando e é difícil, né? Quando é perguntado, há quanto tempo você não menstrua? É difícil de se lembrar. Sim, exatamente. Muito bom você ter dito isso, Rê. É importante em todas as fases da vida a gente saber, né, quando que é a menstruação, porque ela pode sinalizar várias coisas no nosso corpo. E lembrando que essa data de última menstruação tem a ver com o primeiro dia de sangramento intenso, né? E foi bom você ter falado, Rê, porque você tinha me perguntado sobre o Premarin, né? Esse remédio de estrogênio. E eu sou sinceramente péssima para nomes comerciais. Eu fui olhar, tipo, são estrogênios conjugados e tal. E eu fui ver aqui na lista da prefeitura se ele estava disponível no SUS. Só que o estrogênio conjugado que estava disponível no SUS era o endovaginal, mas eu acredito que você estava fazendo referência ao estrogênio que se toma por boca, né? É isso? Na verdade, Carol, o que eu estava perguntando é sobre o pré-marim mesmo, usando esse nome mesmo, porque eu vi algumas reportagens sobre esse pré-marim, e aí a explicação do que é, né, essa substância, como ela Uhum. é feita. E aí eu me assustei. Aí por isso que eu perguntei se ainda é usado. Exato. Não, não é não. Não é não. É, o estrogênio que tem disponível que estava falando, né, que eu achei que você estava falando dele, era aquele que se faz uso dentro da vagina, né, passando ali o dedinho, uma quantidade pequena, para as mulheres que têm ressecamento vaginal, que não é controlado por aquelas medidas não farmacológicas, que está incomodando bastante e que não tem contraindicação para terapia de reposição hormonal, que a gente já vai falar sobre isso hoje. Mas esse que são estrogênios, que eles são feitos do xixi de éguas, né? Esse não é usado também, não é recomendado, não. Tá. Tem Carol, mais uma alguma pergunta. coisa? Oi. Eu me perdi na linha de tempo. Vamos supor que uma mulher teve a sua última menstruação Aham. e passou um ano. Esse período, esse ano entre a última menstruação, tem um nome específico? Na verdade, não existe um. É pós-menopausa, né? Mas não tem. É uma pós-menopausa, só que você só vai chegar a essa constatação depois de um ano. E, na verdade, Exatamente. tem esse, né, o período que abarca tanto antes como depois, ali ao redor da data da última menstruação, que é a perimenopausa. E a gente também pode chamar de climatério. Então, aí é onde eu quero conseguir me colocar na cronologia, porque me perco. Então, primeiro estamos desde a última menstruação, passa um ano.
Quando você faz um Uhum. ano, dali para frente é o quê? Depois desse ano, já confirmado que foi um ano, É pós-menopausa. Após menopausa. após menopausa. E Uhum. então, desde essa última menstruação para trás, é o que a gente poderia dizer, não, essa foi a menopausa. Que, como você disse, não tem um período específico, pode variar de mulher em mulher. Peraí que eu vou passar. Eu tava procurando onde é que tava o PowerPoint que eu fiz da aula passada pra gente. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu não sei onde é que eu coloquei ele. Mas vou procurar uma imagem aqui no Google para mostrar para vocês. É, pausa, gráfico. Rapidinho. Nossa, tem. Vamos lá, nesse. Compartilhar minha tela com vocês para ver se a gente consegue decifrar, porque eu tô achando ele meio complicadinho esse aqui. Você talvez passou ele em alguma conversa? Não sei. Não, foi. Eu fiz um PowerPoint para a última vez que a gente teve aqui. Ó, então aqui a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação da vida, né? Que vai ser lá pelos 11 anos, 12 anos, de 9 a 14, digamos, né? Mais ou menos vai acontecer. Aí, esse aqui a gente tem a fase reprodutiva, né? O pico, a fase tardia e a fase precoce, né? Da idade reprodutiva. Aí, aqui, ó, eu acredito que isso aqui deveria ser a data de última menstruação, a menopausa mesmo, sabe? Deixa eu ver se eu encontro. Esse ponto aqui, zero. Aí, antes disso, a gente tem aqui a transição para a menopausa, né? E depois da menopausa, dessa data, a gente tem a pós-menopausa, né? Tanto precoce como tardia, precoce e tardia. Aí aqui a gente vai ter a perimenopausa, que é um período de tempo que abarca tanto a transição para a menopausa, que é o climatério, né? Até um pouquinho depois. Então é isso. Posso perguntar, que talvez tu já falou tudo isso, porque tem um nome específico para um período que abarca dois blocos, ou pelo menos uma parte do segundo bloco, pelo que vejo, na pé. Você tem um nome específico? Como assim? É, porque é diferente, porque não simplesmente eu chamo de transição à menopausa, como é chamado justo aí em cima, que depois tem a pós, porque a pré-menopausa é esse bloco, porque ela também tem a ver com o período depois, uma partezinha Ah, do período depois. tá. Sim, porque é quando vão se apresentar os sintomas mais fortes, né? Para os fogachos, que são os calores, ressecamento vaginal, alterações hormonais, alterações na menstruação. E após esse período, né, deveria, né, digamos, a maioria das mulheres, depois desse período, elas já vão ficar com os níveis hormonais estáveis, que são níveis baixos, né? E aí tipo, vai ficar mais mantido, já não vai ter tanta diferença, não vai ter essa coisa doida, sabe? Que as mulheres passam nesse período. Vai ser tudo muito mais estável, digamos. Entendi, ou seja, vai ter um período depois da menopausa que ainda vai estar instável e vai ter esses sintomas fortes, mas uma hora passa. Exatamente. Entendi. Uhum. Obrigado, já consigo me localizar.
Mais alguém? Se você quiser, eu posso compartilhar o gráfico no chat do livro, não? É, Nossos Corpos por Nós Mesmos. Ótimo. Uhum, quero sim. Então tá, gente. Então, na apresentação passada, a gente falou sobre algumas mudanças que ocorrem no corpo, né? Iniciamos falando sobre a questão do envelhecimento, né? Que o envelhecimento é uma tendência mundial e que muitas de nós vamos passar, talvez, a maior parte da nossa vida na pós-menopausa. Que a gente também tem que pensar na mulher que está passando por esse período como uma mulher de meia idade, né, com seus 50 anos, que está ainda trabalhando, mas que também está passando por diversas mudanças, né, sociais, diversas mudanças no contexto familiar, às vezes tendo que cuidar dos pais idosos, tem filhos que já são entrando ali na fase adulta. Então, a importância que a gente tem de olhar para essa mulher como um todo, né? A gente falou sobre as questões sexuais nesse período, como também era importante manter o uso de preservativos. A gente falou sobre libido, que não está necessariamente só relacionada com a questão dos hormônios, mas também com o relacionamento do casal e de como explorar melhor essa sexualidade. A gente falou sobre ressecamento vaginal, sobre alterações nos padrões menstruais. E agora eu acho que tinha ficado faltando falar um pouquinho sobre a osteoporose. E aí a gente poderia falar um pouquinho sobre isso e depois passar para a questão da terapia hormonal, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Gente, desculpa aí as pessoas que têm agonia de ver essas imagens. Se vocês estão com agonia, coloca a mão assim em cima, tá? Mas esse aqui é um osso, né? A gente vê que o osso ele tá com esses buraquinhos bem pequenininhos inicialmente, e conforme vai passando para a direita, a gente vai ver que esses buracos vão se fazendo maior. Isso tem a ver com a matriz óssea, ou seja, essa primeira aqui da nossa esquerda, ela está mais mineralizada, né? Conforme vai se perdendo a massa óssea, a gente vai vendo, olha como é que vai ficando. O que que vocês acham que acontece com esse osso aqui, né? É como se ele tivesse, assim, mais esponjoso. Ele está muito mais frágil, né? Muito mais suscetível a fraturas. Então, a gente começa a perder massa óssea ali a partir dos 35 anos, certo? Todo mundo. E conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais difícil a gente conseguir absorver o cálcio da dieta. É importante que, né, para quem ainda tem menos que 35, mas depois disso também é muito importante, você ser ativa fisicamente, né? Fazendo exercício físico, também não é qualquer exercício físico, e mantendo uma dieta saudável para manter uma massa óssea adequada, né? Para que depois, conforme você for perdendo com o tempo, aquilo ali não seja uma perda tão significativa a ponto de você se fraturar, por exemplo. Tá. Só que assim, além do fato de que a gente já vai perdendo massa óssea a partir dos 35, essa perda ela também se acelera tanto no período da perimenopausa e também depois dos 70 anos. E tudo isso aumenta o risco de fratura, tá? Até 1993, a perda de massa óssea era considerada como um fator de risco para fraturas. Mas depois disso, se começou a considerar a osteoporose como uma doença em si mesma.
E isso fez com que muitas empresas farmacêuticas também acabassem explorando a questão dos medicamentos, porque esse exame aqui, ó, a densitometria, ele mostra a questão da densidade óssea, né? Para quem tem menos de 2,5 desvios padrão, né, tipo caindo, se estabeleceu esse ponto, né, caindo da média, de uma média que foi escolhida lá, já se considera osteoporose. E quem tem entre -1 e -2,5, né, seria uma perda óssea menor, essa pessoa estaria em osteopenia, ou seja, existe uma perda de massa óssea, mas não tão acentuada assim. Tá, a gente já vai falar mais sobre isso. Então, como a gente tinha dito, para a gente prevenir a nossa perda de massa óssea, é importante a gente fazer alguns exercícios, tá? Como, por exemplo, a musculação, que ela ajuda na força muscular, na manutenção da densidade óssea e também no equilíbrio. Ou então, yoga, corrida, alguns tipos de fisioterapia e de exercícios também para as costas, exercícios para a coluna. Exercícios que são feitos na água, por exemplo, natação, eles são muito bons para várias coisas, mas eles não vão manter ou ajudar, né, na construção dessa massa óssea, porque é necessário que exista um peso, né, para que aquela massa óssea ali fique boa, digamos. Outra coisa que se faz também para se prevenir, não farmacologicamente, né, essa perda de massa óssea, seria não fumar, não beber, não consumir café ou produtos de cafeína e também não consumir calorias vazias, ou seja, aqueles produtos que a gente está comendo, mas que não aportam para a gente uma quantidade significativa de vitaminas, de proteínas, de minerais, como por exemplo, o quê? Uma bala, um chiclete, um pão branco, um arroz branco, né? Claro que a gente pode comer isso, mas com outros alimentos associados, mas se a gente for comer só isso, não vai trazer nada pra gente, não vai aportar nada pra gente além de caloria, né? Tá. Então, isso é uma coisa que a gente já sabe, mas é bem importante a gente reforçar essa importância do estilo de vida. A outra coisa são consumir alimentos com cálcio e com vitamina D, né? O cálcio, ele está bem associado com a vitamina D. Eles têm que ser consumidos juntinhos, sabe? E aqui eu trouxe algumas fontes, né? Porque nós somos vegetarianos estritos, né? Então, fontes vegetais, né? De cálcio e de vitamina D. Como conseguir essas vitaminas? Ou esse mineral e essa vitamina. Então, aqui eu peguei dessa página, porque eu achei bastante didático, assim, bastante fácil de entender, que o cálcio é um mineral importante para proteger nossos ossos, nossos dentes, né? E também para ajudar na resistência muscular, na coagulação do sangue e no sistema nervoso central. Tem uma recomendação diária, né, para um adulto saudável, 1.000 miligramas, mas aqui a gente vê após os 50 anos, especialmente mulheres na menopausa, a necessidade aumenta, porque a gente vai ter um consumo maior dessa massa óssea e deve estar associado à vitamina D. De origem vegetal, quais são esses alimentos, né? A gente tem os vegetais as verduras de folhas escuras, como brócolis, espinafre, couve, né? E a gente vê que essas fontes de cálcio de origem vegetal, elas têm uma absorção melhor do que o cálcio do leite da vaca, né? Que a gente vê muitas pessoas falando que se deve consumir produtos lácteos e não sei o quê. Só que, na verdade, esses alimentos, eles têm absorção mais fácil. A gente vai ver, ó, por exemplo, 100 gramas de couve, 130 miligramas do mineral. A gente sabe que talvez na vida real não seja tão fácil a gente conseguir todos esses nutrientes, né? Que você tem que comer um montão, às vezes a pessoa come muito pouco. Então, também existem suplementos que podem ser feitos, né?
Outros alimentos, o gergelim, a aveia. A aveia eu fiquei impressionada como ela tem, ó, quase 400 miligramas em 100 gramas de aveia, né? Amêndoa, feijão branco, grão de bico, são alguns alimentos que são ricos em cálcio. Marcos, você levantou a mão, queria falar alguma coisa? Oi, Carolina, boa noite, tudo bom? Tudo bem. Então, eu acho que você já começou a responder, porque eu ia te perguntar exatamente sobre essa questão de, tipo assim, dia a dia de todos nós, de muitas pessoas que não têm como consumir, né? Talvez durante várias vezes ao dia, essa quantidade toda nesses alimentos, né? Para conseguir Uhum. essas doses. Então, eu ia te perguntar se de repente a gente, partindo para o suplemento, poderia ter essa, essa brecha, né? Uhum. Mas você já está respondendo já. Uhum. Tá. Sim, também pode ser feitos os suplementos, né? Infelizmente, no nosso mundo, às vezes, um suplemento até sai mais barato que uma comida. Mas não gostaria de fazer isso, assim, como dizer isso, para que fique na cabeça, assim, das pessoas de que, não, né, realmente não dá para comer saudável, vou suplementar. Não, a gente tem que fazer esse esforço também para a gente comer saudável, a gente tem muito benefício com isso, né? E aqui, com relação à vitamina D, ele está presente em alimentos de origem animal. Alimentos de origem vegetal, a gente tem alguns cogumelos, que são somente aqueles cogumelos que são expostos ao sol. Grande parte dos cogumelos que a gente compra hoje em dia, eles são produzidos na sombra, em lugares escuros, então eles não têm vitamina D. Mas eu acho que todo mundo sabe, né, já é um conhecimento bem popular, de que, na verdade, o nosso corpo ele vai produzir a vitamina D, ela vai ser ativada através da exposição ao sol. Então, seria importante também a gente se expor ao sol pelo menos 15 minutos ao dia, né? Tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Hum, beleza. E com relação a remédios, o que que a gente pode falar sobre os remédios assim para prevenção de osteoporose? É, tá. Qual que é o problema com a osteoporose? Na verdade, o problema com a osteoporose é que ela é um fator de risco para fraturas, né? Então, são porque o seu osso está ali muito fraco, às vezes você teve uma queda da própria altura, você escorregou, pronto, quebrou o pulso, quebrou ali o osso do quadril. Então, na verdade, esse é o problema. E o que que acontece? A indústria farmacêutica começou a financiar, né, a incentivar para que as pessoas comprassem é, remédios, por exemplo, alendronato, são esses bifosfonados, para prevenir as fraturas no futuro. Só que, na verdade, essas fraturas elas aumentam a incidência a partir dos 70 anos. Então, a pessoa tem que ficar tomando 2 décadas de bifosfonados que têm efeitos colaterais, sabe? Porque, embora ele aumente a questão da mineralização óssea, ele também faz com que o osso ele fique mais quebradiço. Então, é uma via de mão dupla, né? Estudando aqui esse livro, eu consegui ver de que o quão importante é a gente focar, né, na questão da osteoporose no estilo de vida. Porque a densitometria óssea, aquele exame, ele pode chegar a um diagnóstico precoce, né? Só que de nada adianta você ter um diagnóstico precoce, mas não fazer nada para mudar aquela situação. Então, realmente, o exercício físico e a dieta são bastante importantes, e não qualquer exercício físico, como a gente disse, né? Olha, aqui no livro Nossos Corpos por Nós Mesmas, ela vem falando sobre essa questão do marketing da osteoporose, tá?
Diz assim: a droga não hormonal mais promovida para prevenir a perda óssea, o alendronato, não tem benefícios comprovados em mulheres em torno da idade típica da menopausa sem histórico de fratura. Ou seja, não vai fazer diferença nenhuma ali para você, ali na sua idade próxima à menopausa, né? Com 50 e poucos anos, até 60 e poucos anos, pode não fazer diferença nenhuma. Além disso, a grande maioria das fraturas do quadril ocorre após a idade de 65 anos, com uma maior porcentagem ocorrendo após os 75 anos. Campanhas de publicidade fizeram um clima de medo de fraturas ósseas em mulheres de meia idade. Ou seja, essas mulheres de meia idade já não estão tendo fraturas. As que têm fraturas são as maiores de 65, maiores de 75. E aí, por essa questão, né, do marketing farmacêutico, as mulheres ali na perimenopausa começam a tomar esses remédios, que não vai muito mudar a vida delas. Como advogada especializada em direito do consumidor, Bárbara Mintz aponta: o exame de densitometria óssea é um mau indicador de futuras fraturas, mas um excelente indicador para o início de uso de fármacos. Tá? Agora, se faz tratamento médico para osteoporose, também se faz, né? Em mulheres que têm um risco muito aumentado de fraturas, né? Como, por exemplo, mulheres que usam doses muito altas de remédios para tireoide, anticonvulsivantes, omeprazol de uso crônico, ou mulheres que têm que ficar usando corticosteroide, né? Metotrexato, que é um tratamento, por exemplo, para artrite, para alguns tipos de câncer. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são alguns antidepressivos, como, por exemplo, sertralina, fluoxetina. Alguns inibidores da aromatase, como tamoxifeno, para câncer de mama. E antiácidos com alumínio. Ou seja, tem algumas pessoas que têm um risco aumentado para ter essa osteoporose e, dependendo, né, em tratamento individualizado, aí você vai fazer algum tratamento médico para isso. Aí você pode fazer terapia hormonal para mulheres que tenham esse risco muito aumentado e que estejam passando por sintomas de climatério que estão incomodando realmente a vida. Não se faz terapia hormonal só para prevenir fraturas ósseas, tem que ter um contexto que a gente já vai falar. Os bifosfonados, né, que também têm uma limitação de tempo, porque, como eu disse, eles também podem fazer que os ossos fiquem mais quebradiços, né, e podem dar alguns efeitos adversos em algumas pessoas, em algumas mulheres. E também tem alguns outros remédios que podem ser usados. Mas acho que não vou entrar muito nisso, não, porque a gente tem mais coisas para falar. E mais? Tá. A gente já falou sobre alguns fitoterápicos na semana passada, de que, por exemplo, extratos botânicos, por exemplo, o coche preto, suplementos alimentares, produtos de soja, né, que são vendidos como suplementos naturais para as mulheres. É bem mais provável que alimentos à base de soja sejam muito mais seguros para as mulheres do que sejam muito mais seguros para as mulheres do que esses suplementos. Só que assim, o que esses estudos mostram é que muitos desses suplementos que são apresentados como algo natural, eles podem ser realmente inofensivos, principalmente para quem não tem problema de fígado, por exemplo. Só que eles também podem não apresentar, de fato, uma melhoria na vida dessa pessoa, sabe? Pode ter um efeito muito parecido com um efeito placebo. E também existem outros remédios, como, por exemplo, a erva de São João, a valeriana,
que eles são fitoterápicos e podem ter um efeito bom, só que eles também podem fazer interação medicamentosa com outros remédios. Então, é sempre bom passar pelo médico ou médica para ver essa questão dos remédios, o que usar, como usar. E também a gente tinha visto de que de que muitas vezes não tinham tanta evidência de que iam melhorar alguma coisa, né? Gabriel. Você ainda vai falar sobre cálcio? Não. Osteoporose? Eu estava querendo aproveitar só rapidamente. Eu acho que você mencionou, né, sobre a importância do exercício e talvez queria reforçar isso, né, uma coisa que eu lembro muito bem, assim, das aulas na faculdade, né, que esses íons de cálcio, né, não é suficiente você ingeri-las, né, através de suplementos, de alimento, né, elas só são fixadas na estrutura óssea através do impacto, tá? Tem um nome para isso, não? Chama efeito piezo, não? Que Hum, o osso precisa sofrer um certo estresse, ou seja, precisa ser puxado é, e empurrado, não? uhum, Ele precisa sofrer essa carga para poder atrair íons de cálcio. Senão, do jeito que o cálcio entrou no seu corpo, vai sair, né? Então, é importante, sim, a gente lê toda hora, ver matéria, né, da importância de começar exercícios de peso, né, a partir dos 35, 40, é muito importante mesmo, né? E ao mesmo tempo, né, como você já falou, a orientação médica também é importante, né? Alguém que acompanhe isso, um profissional que seja assim, você mesma, né, que se capacite, porque é, é importante ter bom senso também, né? E só para talvez para terminar aqui uma pequena experiência, né? Estou aqui acompanhando uma situação, né, de uma senhora, né, que já está chegando nos 80 e que seguiu a orientação do filho, né, que falou assim, olha, tem que fazer exercício com peso e tal, é muito importante. E ela começou a pegar pesado com peso e fazer vários exercícios. Só que ninguém sabia que ela também tinha uma hérnia de disco, né? Então, não demorou muito que ela começou a apresentar queixas muito piores do que qualquer benefício que ela poderia ter através do exercício, né? Ou uhum, seja, é uma questão de quando você começa, porque a gente fala tanto de estilo de vida, né? É melhor começar logo e cedo, né? Exercício, atividade e risco de queda na idade, ele é programado, ele vai aumentar, né? Mas tem uma forma de você prevenir isso, né? De começar cedo com exercício de equilíbrio, né? Propriocepção. E porque o processo de envelhecimento ele é natural, né? Mas a gente tem sim como prevenir, como atrasar, né? Essa chance, né? De quedas, etc., né? Porque vai acontecer sim, né? Em algum momento vai tropeçar, vai escorregar, né? E aí juntou isso com uma osteoporose, aí é fatal, né? Aí quebra do fêmur, etc., né? Era só isso que eu queria complementar. muito legal isso que você disse. Obrigada. Inclusive, essa questão da prevenção de quedas, além na questão do estilo de vida, né, que você estava aí mencionando, também tem algumas outras medidas, isso já para pessoas com mais idade, que é evitar usar sapatos de salto, instalar barras, corrimãos nas casas, evitar usar tapetes, né, esses tapetes que são bonitos, mas que escorregam, alguns remédios que a gente deveria evitar, né? Como tem, por exemplo, tem pessoas que usam Rivotril para dormir à noite, não é tão legal para quem tem mais idade também.
Enfim, a gente está falando dessas pessoas aí que estão com risco de queda, né? Não necessariamente para as mulheres que estão ali na perimenopausa. Mas a gente vê que tem várias medidas que são não farmacológicas também, né? Nesse sentido. Bem legal isso. Que o osso ele precisa de impacto para poder atrair os íons de cálcio. Que mais? Vamos continuar aqui. Por que que a gente veio falando sobre isso, né? E eu trouxe dois títulos aqui. O Marcos, ele tinha perguntado, né, se as mulheres que têm muitos filhos têm relação, isso pode ter relação com osteoporose? Não. Não, né? Não é sobre isso, não, né? É sobre esses fatores aí que a gente vem falando, né? A desmineralização óssea, alguns desses remédios aí que eu mencionei, a falta de exercício físico, a falta do cálcio da alimentação tem mais a ver com a osteoporose, tá? Mas assim, na menopausa, na perimenopausa, a gente vê um aumento dessa perda de densidade óssea. Então, aqui são dois títulos de artigos da Folha. O primeiro é um artigo da Deutsche Welle, que é um canal de notícias alemão da estatal, que tem o título Menopausa não é doença e precisa ser repensada. E um outro de uma jornalista chamada Marilis Pereira Jorge, que é O Mundo Descobriu a Menopausa. É, Vocês estão vendo o meu Word também? Não, aqui estou vendo só os dois títulos da Folha. Ah, tá. Não tem problema. Basicamente, eu fiz alguns apontamentos sobre esses estudos. Vou colocar aqui para vocês acompanharem também. São só umas notas que eu fiz sobre esses artigos, né? Esse daqui, a menopausa não é doença, precisa ser repensada. Então, basicamente, ele vem falando aqui sobre a. Mas, gente, eu não sei se eu leio tudo. Sobre como. Eu acho que eu vou ler um pouquinho. Menopausa porque a gente deveria ver a menopausa como uma experiência na vida e não como uma doença que precisa ser tratada e sempre medicada. Inclusive, o livro Nossos Corpos por Nós Mesmos, quando ele trata da questão de terapia hormonal, ele fala que existe esse termo terapia de reposição hormonal e que o melhor termo deveria ser terapia hormonal. Por quê? Na terapia hormonal, a gente vai usar níveis de hormônios que são geralmente muito menores do que aqueles que estão presentes ali durante o período, né, reprodutivo da mulher. Então, e também essa palavra reposição pode dar a ideia de que essa pessoa está colocando alguma coisa que está faltando nela, só que na verdade é natural a gente passar por esse período e começar a ter níveis hormonais mais baixos, estavelmente, né? Então, assim, é uma experiência da vida, não todo mundo precisa ser tratado ou sempre medicado, né? Tem pessoas que passam tranquilo por isso. E tem pessoas que não passam tanto assim. Como a gente viu, tem várias medidas que a gente pode usar não medicamentosas, e tem mulheres que sim precisam de terapia hormonal, porque os sintomas são muito fortes. E isso dá para a gente pensar também, por exemplo, na nossa experiência com menstruação, que tem mulheres que menstruam e que não sentem absolutamente nada, mas tem mulheres que sentem realmente muita dor e que ficam de cama e que vomitam de dor e tal. Então a gente vê que também é uma questão bem individual, né? Também, assim. Cada pessoa vai apresentar alguns sintomas diferentes dentro de um espectro de sintomas possíveis. Então, aqui esse artigo também vem falando que a gente precisa também
considerar os fatores sociais e culturais relacionados à menopausa, que fazem as mulheres se sentirem péssimas, como, por exemplo, né, padrões de beleza, né, de que você não pode ter o cabelo branco, de que você não pode ter rugas, ou então o fato de a sociedade valorizar aquelas mulheres, achar que o valor da mulher está em ser mãe. Tem mulheres que chegam à menopausa e nunca foram mães, e não vão ser, né? Enfim. Então aqui a gente já vem falando aqui, ó, cuidar dos pais doentes. Nossa, é bem parecido com isso que tem aqui no livro também, né? Que mais? Aqui vem falando sobre como na vida das mulheres muitas relatam a vergonha por menstruar quando eram jovens e depois por não menstruar quando envelhecem. No problema de relatar, né, para as pessoas, algumas pessoas ficam sem jeito, envergonhadas de dizer que estão ali passando por esse período. As mulheres são educadas para não falar sobre suas menstruações, mas um aspecto mais profundo é o preconceito de gênero em relação à idade. Já ouvi mulheres dizerem que não podem contar ao chefe que estão entrando na menopausa, pois isso significa que envelheceram. Em nossa sociedade, a idade madura significa que a mulher não tem mais valor, tá? Então, essas aqui são só algumas notas desse primeiro estudo, né? Então, gente, sim, é um período natural da mulher, mas isso não significa que não precise de tratamento. Da mesma forma que mulheres que menstruam, que têm dor, que têm muito sangramento, o que que vai acontecer? Vão tomar um anticoncepcional, vão colocar um DIU hormonal, vão ter meios para que esses sintomas sejam apaziguados. Seja uma bolsa de calor, seja um remédio adequado para a dor, né? Às vezes alguma vai precisar de um tratamento hormonal, né? E outra vai precisar de um remédio para dor e uma bolsinha de calor e tá tudo certo, segue a vida, né? Então, por mais que sejam eventos naturais da vida da mulher, não significa que não vai precisar nunca de intervenção, porque é natural e que pronto, aceite e viva assim, porque é assim todo mundo passa. Não. Dá para fazer coisas. Da mesma forma, a gravidez, né? A gente vê que na gravidez tem mulheres que passam bárbaro aquele período, tem mulheres que sofrem muito, tem mulheres que são internadas, tem mulheres que ficam a gravidez toda é, vomitando, tem mulheres que ficam com os pés inchados, sabe? Tem uma gama de sintomas. E, por exemplo, a dor no parto também é super natural, mas não significa que você tenha que passar por tudo ali sem ter uma analgesia, né? Que você tem que passar por tudo ali porque é natural que você tenha que passar por aquilo ali. Tem algum comentário aí sobre isso? Alguma pergunta? Algum aporte que vocês queiram fazer? O Marcos colocou. Se os homens se interessarem de verdade pela saúde e bem-estar da mulher, acredito que a vida delas seria bem melhor. Também acredito. O outro artigo que foi trazido aqui na Folha foi da experiência dessa Marilis Pereira Jorge. Aqui eu escrevi errado o nome dela, né? Ela falou que ela foi num médico que passou um tratamento para ela, que tinha alguns hormônios e que ela ficou com uma libido lá em cima. Mas ela veio dizendo assim, ó, não adianta olhar os exames e detectar hormônios em queda livre, pele ressecada, queda de libido e não questionar o sono, a atividade física, o estresse, filhos, vida sexual, alimentação, traumas, consumo de álcool, de drogas, cansaço, solidão, mais uma lista interminável que faz com que cada um de nós seja uma. Perambulei por clínicas até chegar a uma médica que passou 2 horas e meia dissecando muito além dos meus exames, mais do que o resultado deles dizia sobre mim. Eu queria acusar os hormônios cansados, mas ela me mostrou que a culpa não era nem da menopausa, nem do climatério, mas de uma coisa chamada vida louca. Então, mais uma vez aqui para a gente também considerar, né, a gente conseguir fazer um estudo mais aprofundado, avaliar todas essas questões da vida para diferenciar, né? Porque não significa que tudo que aconteça nesse período se deva por falta de hormônio, né? Tem outras coisas que a gente também pode fazer.
Deixa eu mudar aqui. Hum, Ixi, peraí, gente. Tá, então esse foi o que tinha nesses dois artigos. Porém, temos aqui um outro artigo que eu queria compartilhar com vocês. Ixi, eu acho que isso que a gente já tá sem tempo. Esse artigo aqui é o do Drauzio Varela. Se vocês quiserem, a gente pode até ler juntos aqui rapidinho, e cada um pode ler um parágrafozinho. Ele é um artigo bem curtinho, eu mandei para vocês lá no grupo, no nosso grupo no WhatsApp. Quem pode ajudar a gente a ler aqui, por favor? Eu posso. Vai lá, Gi. Você vai subir a tela, vai, né? Ou é só Aham. para ler? Uhum. Se menopausa fossem homens, ciência já teria agido. Tratamento hormonal pode aliviar sintomas e reativar a libido. Não é pouco. Somos muito tolerantes com as dores das mulheres, sejam elas físicas ou da alma, como se fosse possível haver distinção. Forte, né? Mas, Uhum. Pode continuar? aham, pode. Imagine você, caro leitor, que ao chegar perto dos 50 anos, em plena atividade profissional, surgissem insônia, queda de cabelo, ressecamento na pele, nos olhos e na mucosa do pênis, infecções urinárias de repetição, sangramento genital com 2 semanas de duração, sensação de inchaço, cólicas abdominais, fadiga, indisposição, diminuição da libido e dor nas relações sexuais, coisas que sua companheira interpretasse como perda do interesse por ela. Suponha que esse sofrimento viesse acompanhado de episódios aleatórios de calores na metade superior do corpo e de sudorese intensa, a ponto de o suor pingar do rosto e ensopar a camisa no meio de uma reunião, no escritório ou numa festa de casamento, seguidos de frio intenso, que se repetissem várias vezes por dia, inclusive à noite, ocasiões em que você acordasse 3 ou 4 vezes para se livrar das cobertas, até vir um frio de bater os dentes, mesmo com 2 cobertores, inconvenientes que interrompessem o sono de sua mulher. Na tela errada. Ai, Jesus, o que que eu fiz? Ai. Pode continuar. Ok. Imagine que, ao mesmo tempo, baixasse uma neblina cerebral que embotasse a memória, o raciocínio, a capacidade de fazer contas e de lembrar palavras e nomes de pessoas. E pior, que você entrasse num estado de irritação que comprometesse a harmonia familiar e profissional, a alegria de viver e deixasse você deprimido e incapaz de conter crises de choro inexplicáveis. Supõe ainda que esses desconfortos levassem você ao médico e ele lhe dissesse que isso era coisa de homem, que nada havia a fazer até o quadro regredir espontaneamente em alguns meses, quando, na verdade, poderia durar vários anos. Os calores, por exemplo, chegam a permanecer por mais de 10 anos. Atendi senhoras de 70 anos que ainda se queixavam deles. Uhum. Obrigada, Gi. Mais alguma outra pessoa quer continuar a leitura? É o que é mais compridinho. Posso ler uma? Pode ir. Indo aí. Sabe o que aconteceria
prezada leitora, a ciência já teria encontrado caminhos para combater esses problemas. Como eles se instalam apenas em mulheres, no entanto, o mundo científico só começou a se interessar por eles a partir dos anos 1990, quando a reposição hormonal entrou em voga. Ginecologistas, então, passaram a prescrevê-la de rotina para grande número de mulheres quando se aproximavam da menopausa. Alguns defendiam que se tornasse obrigatória a partir das primeiras irregularidades menstruais ou dos primeiros sintomas sugestivos. Os mais radicais recomendavam-na a partir dos 40 anos. O balde de água fria veio com um estudo desenhado com metodologia hoje considerada imprecisa, o Women's Health Initiative, WHI, coorte com mais de 160 mil americanas em menopausa. Publicado em 2002, os resultados mostraram que a reposição provocava um aumento pequeno de risco de câncer de mama e de doenças cardiovasculares. Segundo os autores, no caso do câncer de mama, esse aumento era muito pequeno, menos de 0,1% ao ano. Por outro lado, houve redução da perda óssea, do número de fraturas e da incidência de câncer de cólon. E aí, O... Pedro, Perdão. tá dando para seguir, gente? Até aqui a ideia? Uma coisa que não ficou claro Perfeitamente. no último Uhum. para mim, o que está colocando ele aí, que houve alguns malefícios, mas muitos benefícios, é isso que foi dito? Tipo, aumentou a chance de do câncer de mama, mas que na verdade não é muito o aumento, é isso? O que que acontece? Esse estudo, ele ficou muito famoso, porque ele começou ali nos anos 90 e ele fez um segmento, né, entre as mulheres que decidiram tomar terapia hormonal e as mulheres que não. Só que quem foram essas mulheres, né? Elas eram todas mulheres a partir de 50 anos e elas ficavam assim, tomando até mulheres de 70 anos estavam tomando esses remédios. E o que que acontece? Depois de 13 anos, esse estudo ele foi interrompido porque houve um aumento no número de AVC, de infarto, né, de problemas trombóticos e também de câncer de mama, né? Então, assim, houve esse problema e o que que acontece? Aqui o Drauzio ele está falando que, na verdade, existem muitos problemas de metodologia com esse estudo, né? E eu acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo encontro, porque não vai dar tempo de falar sobre tudo. Mas esse estudo aí, ele é um estudo chave, né? Porque, como a Gi estava lendo, não foi você mesmo que leu, né? Que houve um momento em que os médicos falavam assim: ah, todo mundo vai tomar terapia hormonal. Todo mundo vai tomar terapia hormonal. E um dos motivos era para manter a mulher jovem para sempre, digamos, né? Porque a pele ficava mais bonita, porque ela se via mais jovem e tal. Agora, com esse estudo, como houve um aumento da incidência, né, de câncer de mama e tal, aí as pessoas já começaram a ficar assim, não, nada de reposição hormonal, não façam reposição hormonal. Tanto que tem médicos que formaram aí nos anos 2000, tem professores que falam assim, que eles falam assim, eu não faço reposição hormonal, de jeito nenhum, não faço. Só que o Drauzio, ele está trazendo nesse texto, mostrando um dos problemas na metodologia desse estudo, é que a gente tem, assim, na interpretação de dados, a gente tem o que é o risco relativo e o risco absoluto, que é isso daqui, ó. Que é justamente nesse parágrafo que está falando, que eu vou ler com vocês, ó. Os resultados ganharam as primeiras páginas dos jornais. Como percepção de risco confunde pessoas não familiarizadas com estatísticas, ou seja, percepção de risco é esse risco relativo que eu estou falando para vocês, a reposição caiu em descrédito, mas veja, o aumento do risco de câncer de mama foi de 26%. Isso parece um número grande, né?
Parece muito, não? Só que dos 50 aos 60 anos, o risco de uma mulher desenvolvê-lo é de 2,33%, qualquer mulher nessa idade. Aumentar 26% significa levá-lo para 2,94%. Então, aqui a gente tem um risco relativo e um risco absoluto. Ou seja, a gente só aumentou o risco de câncer de mama para mulheres entre 50 e 60 anos em 0,61%, que é muito baixo, na verdade, né? Além do mais, esse risco só aumenta depois de 5 anos de tratamento. A mortalidade pela doença, avaliada 20 anos mais tarde, não mostra diferença em relação às que não tomaram hormônios. Ou seja, a gente vê que existe aqui o que a gente chama de uma janela terapêutica entre 50 e 60 anos, em que seria seguro utilizar a terapia hormonal, né? E já adianto para vocês também que não poderíamos fazer essa terapia hormonal depois de 10 anos da menopausa, em que isso seria seguro. Qual que é o problema do estudo? Estava dando terapia hormonal para mulheres de 65, para mulheres de 70 anos, sabe? Então isso aumentou realmente a questão de eventos trombóticos, mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Gi, você também estava falando alguma coisa. Você e o Pedro, eu acho que vocês não terminaram de dizer o que vocês queriam dizer. Não, eu só respondi aquela hora que você perguntou se estava dando para acompanhar. Tá dando para Ah, tá, acompanhar totalmente. tá. É, o Gabriel colocou aqui, ó, saiu um artigo atualizado sobre esse estudo da WHI anteontem. Faz uma enorme diferença a forma como explicar a estatística. Então, a gente vai utilizar esse estudo aí, Gabi, para a próxima apresentação aqui, para a gente entender direitinho, tá? O Marcos colocou, embora é um aumento, mas é bem insignificante. O que a gente tem que ver, né, é que para quem são essas mulheres candidatas a essa terapia hormonal, né? Porque se é uma coisa que não está te permitindo viver, você não está conseguindo dormir, que está atrapalhando a sua qualidade de vida, por que não fazer, né? Até porque esses sintomas, eles costumam abaixar aí, dentro desses 10 anos, já foi embora, né? Vamos só terminar de ler esse artigo aqui do Drauzio? Quem pode continuar lendo para a gente? Posso terminar? Pode, Pedro, obrigada. Tu acabou meio que na metade do anterior, desse primeiro aí, ou tu leu ele inteiro? Eu li ele todo aqui, ó. Ok. Nos últimos anos, diversos estudos revelaram que a reposição prescrita hoje emprega doses muito mais baixas do que as prescritas no WHI e que os efeitos colaterais são menos problemáticos. Por exemplo, mulheres que retiraram o útero por alguma razão podem receber reposição apenas com estrogênio, sem progesterona. Nesses casos, a incidência de câncer de mama diminui. Isso. Prezadíssima leitora, o que fazer com tantas informações, algumas das quais contraditórias? Discutir a reposição hormonal é um direito da mulher. É um tratamento capaz de aliviar sintomas muito desagradáveis, reativar a libido e melhorar a vida na menopausa. Não é pouco. E os problemas associados a ela precisam ser avaliados caso a caso por médicas e médicos informados, desses que não perderam o gosto de acompanhar a leitura científica. Isso, muito obrigada pela leitura aí, Pedro. Então, dos hormônios que foram utilizados nessa WHI foram esse Premarin que eu estava perguntando, né? Sobre ele. Aí ele tinha essa associação, eles chamavam de PREM-PRO. E o que que acontece? Esse estudo ele foi financiado
por uma empresa farmacêutica, a White Iris, e que hoje é a Pfizer, né? Bem conhecida. Por isso que se usava esse hormônio nas mulheres. Era o Premarin, que é esse estrogênio aí que vem de conjugados equinos, e a Provera, que era a injeção de medroxiprogesterona, que é essa injeção que é só de progesterona que se dá a cada 3 meses, né? Que é utilizada em mulheres também que não desejam engravidar. E hoje em dia, a terapia hormonal, ela se faz com outros hormônios. Não é porque a gente está falando de hormônio que é só existe aquele ali, não. Existem hormônios diferentes, existem vias de administração diferentes, existem doses diferentes, né? Que também vão envolver efeitos adversos diferentes, que vão dar certo para uma mulher e que não vão dar certo para outra. Então é isso. É só um parênteses aqui. Mas alguém tem algum comentário sobre esse artigo Sim. ou do estudo até aqui? Eu queria dizer uma coisa, uma impressão que ficou, não sei se ela está totalmente errada, mas faz parte do ponto que ele estava querendo fazer. O que eu vejo, tipo, meio que as pessoas, o mundo, vamos dizer assim, científico, médico, acabou dependendo muito de um estudo bem grande, bastantes mulheres, tudo mais. Mas é um estudo. Foi longo, foi um número grande de pessoas, um bom estudo. Mas deveria ter tido um outro estudo bem grande também, talvez em outro local dos Estados Unidos, ou um no Reino Unido, um outro na Alemanha, como se faz em muitas outras áreas. E não deveria ter acontecido nos 90, talvez deveria já ter acontecido bem lá atrás. E a gente teria já hoje, tipo, um avanço e uma consciência muito maior. Agora parece que estão precisando ser reeducados em 2024 para entendermos essa diferença. Não entendi como que as pessoas se confundiram com esse 26%, que é o chamado, tu chamou de risco relativo, acho que era, quando na verdade só representa uns 0,61%. Tipo, essa Uhum. probabilidade de dados me parece que está muito com relação a isso de um estudo muito recente, depender só de um, porque é grande, porque falta de vontade de fazer mais, de dedicar mais tempo, de fazer vários e de ter feito muito antes. É. Sim, é interessante desse estudo que ele também, assim, ele teve algo bom, né? Que contribuiu para mostrar de que, primeiro, que não é problemático o seu hormônio estar lá embaixo em determinado momento da vida, né? Tipo, depois de ter passado esses sintomas horríveis. Mas também para ver que existe uma janela de segurança para fazer essa reposição, para fazer essa terapia hormonal, né? Porque realmente para pessoas que têm mais idade e também com esses hormônios que eles utilizaram, com essas doses que eles utilizaram, aumentou o risco né, de infarto e tal. Mas que aqui é super seguro, né? Nesse caso que ele está falando aqui, entre 50 e 60 anos, né? Que é o que a gente indica hoje em dia, né? Para mulheres com menos de 60 anos, depois disso, geralmente não se necessita mais. Em caso de haver alguma necessidade, né, de tratamento de sintomas, né, por deficiência, por falta de hormônio, na verdade, desculpa. Aí se podem fazer outros tratamentos não hormonais, como por exemplo com antidepressivos e tal. Gabriel. É, uma observação, um comentário que foi feito repetidamente durante a pandemia é que o mundo acadêmico, o mundo científico tem um grande problema de comunicação, né, de tornar esses achados, esses dados, em algo compreensível para o cidadão comum, não? Até para jornalistas. E me parece, né, que algo parecido está acontecendo aqui, né? A gente está aqui lendo o artigo de um médico que está
explicando, já apontando onde está o problema. Se a gente não prestar atenção, né, ou melhor, se a gente não tiver prática, né, com a interpretação de dados estatísticos e linguagem científica, fica muito complicado, né, tirar algo realmente aplicável, né, daquilo. Isso acontece repetidamente com artigos científicos e alguém tenta fazer uma leitura deles na verdade, não é nem isso que o artigo está dizendo, né? E, enfim, a gente sabe disso, né? Sei lá, vamos dizer, num trabalho teológico, né? Ou uma interpretação complicada do hebreu, grego, sabe? E a gente quer tirar disso uma lição prática para a nossa vida, sabe? Não bem assim que funciona, né? Ou seja, fazer essa ponte entre pesquisa científica e vida prática, ela não é algo que funciona muito bem, muitas vezes. É, sim, é algo para se pensar, né? Que o estudo ele tem que ser aplicável, né, à nossa vida, tem que ser útil e tudo. Enfim, eu acho que ainda se carece muito de estudo, né, nessa área. Eu acredito que no nosso próximo encontro, que a gente for falar sobre isso, eu acho que vocês vão ter bastante coisa para aportar também, né? Que acredito que a gente vai compartilhar alguns artigos aí, inclusive o Parminder compartilhou alguns artigos sobre isso. E o Gabriel também vai mandar para a gente esse estudo, né, do WHI, ou de considerações do WHI, que foi feito antes de ontem, né, que saiu esse artigo. Então vamos ler, a gente pode se preparar, e eu acho que vai ser bem legal a gente conversar sobre isso na próxima vez que a gente se encontrar. Eu pedi para o Gabriel fazer a oração aí final para a gente. Oremos então. Deus que está nos céus, queremos te agradecer por esse momento, no começo desse sábado, um momento de reunião, de estudo, e agradecemos que podemos aprender coisas importantes, a gente levar a sério, né, o cuidado da nossa saúde, saúde da mulher, a importância de todas e todos nós nos informarmos sobre isso e ir além da informação básica e do bom senso, que possamos levar isso a sério e para que isso seja uma bênção na vida de outras pessoas. E assim, queremos te pedir por uma boa noite de descanso e um sábado abençoado. Em nome de Jesus, amém.